Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de configuração e manutenção de computadores. Estamos indo para a aula 4 do módulo 1. Só lembrando que é uma disciplina obrigatória com carga horária de 60 horas. E eu sou o professor Railton Wesley. Para essa disciplina a gente vai dar continuidade, o entendimento sobre os componentes do computador. Então, a gente já tivemos na aula anterior uma boa abordagem dos principais componentes e a gente vai dar continuidade nessa abordagem, tudo bem? Então, para essa aula nós vamos iniciar falando um pouco sobre fontes, um componente extremamente essencial para o funcionamento do computador. É importante lembrar que desde a aula passada eu venho sinalizando computadores que são relevantes, importantes para o funcionamento e os demais que são opcionais. Lembrando que eu venho sinalizando quais são os principais componentes do computador, aqueles que são relevantes para o funcionamento da máquina, e os que são agregador, Aqui há necessidade de ter um equipamento adicional para potencializar uma determinada função, seja por necessidade de ter mais portas USB, e aí você utiliza um slot de expansão para colocar essa placa, seja pela necessidade de colocar uma placa de vídeo off-board, seja pela necessidade de colocar uma placa de rede sem fio. Então, esses são componentes que, se não tiver na máquina, o seu computador irá funcionar tranquilamente. Mas já há alguns equipamentos que precisam estar, que faz parte do núcleo de funcionamento, esses precisam estar para haver o funcionamento, para ter a existência de, digamos assim, o núcleo mínimo de componentes ali para que o computador possa funcionar, tá? E a fonte é um desses componentes, tá? A fonte é um equipamento muito importante porque ela vai levar, energia, vai energizar os componentes elétricos, tá? Então é muito importante a gente entender um pouco sobre esse equipamento porque é um dos componentes que mais se danifica, às vezes por uma falha do usuário, ou pela qualidade da fonte mesmo, ou por não utilizar um estabilizador adequado. Então, são vários cenários que a gente vai poder observar aqui e buscar soluções para esse problema ao longo do curso, tá? Então, pessoal, é através das fontes de alimentação que ocorre o fornecimento de energia elétrica aos diversos componentes do computador. A função da fonte é receber uma tensão fornecida pela rede elétrica. Que tensão seria essa? É a sua energia da sua residência, do seu estabelecimento comercial, seja qualquer for o local. Então, essa fonte, tá? Ela recebe essa energia da sua tomada, tá? E aí ela vai converter. Vale ressaltar que no Brasil nós temos voltagens diferentes. Nós temos regiões que trabalham com 110 e temos regiões que trabalham com 220. Então vocês têm que observar isso. Então a fonte, algumas fontes, ela tem esses conversores, elas são bivolts, tá? E também tem o conversor. Então muito cuidado em relação a isso, porque se você tá lá a chave ativada para 110, tá? E aí você conecta numa tomada 220, certamente o seu equipamento ele irá sofrer um dano, tá? Ele vai ter uma perdazinha aí, vai se danificar, tá? Então é importante, tá? É importante que você tome esse cuidado, tudo bem? Então a fonte, ela recebe essa tensão da rede elétrica, tá? E aí converte a uma voltagem que atenda às necessidades de cada dispositivo, tá? Que está lá no computador. Ou seja, ele vai ter as saídas lá de 3.3 volts, de 5 volts, de 12 volts e por aí vai. Então é muito importante você isso. Então, mas a gente vai ver umas fotos mais adiante que você vai ver que, digamos, vamos chamar de ramificações, Ramificações, que a saída dos fios da fonte, eles têm plugs diferentes. Eles têm plugs diferentes. Por quê? Porque cada plugzinho daquele ali, ele vai se conectar num equipamento específico. E aí que se facilita a montagem. Porque aí você não precisa ter aquele conhecimento gigantesco para saber se aquele itemzinho ali, aquele plugzinho que está saindo da fonte, se conecta onde. Então, assim, a própria especificidade, a particularidade dos plugs já traz esse direcionamento onde eu vou conectar, tá bom?
São também chamadas de fontes chaveadas, né, por fazer a conversão de tensão alternada para a tensão contínua, além de trabalhar também como estabilizador, atenuando os picos de energia da rede elétrica, tá certo? Detalhe, por mais que as fontes, algumas delas, tenham uma boa qualidade de estabilizar, mas sempre recomendamos o uso de estabilizadores e, na melhor das hipóteses, no breaks, tá? Então, sempre a gente recomenda isso, tá? Por mais que, novamente, por mais que a sua fonte tenha uma boa qualidade de estabilização da rede, mas mesmo assim, recomendamos que se utilize um estabilizador adicional, tá? Ou um no break, na melhor das hipóteses, tá? Porque a rede elétrica que chega à nossa residência, no estabelecimento comercial, elas oscilam muito, tá? Oscilam bastante. E aí talvez não dê margem aí para a estabilização da sua fonte trabalhar, tá? Então por isso que a gente recomenda um estabilizador adicional, certo? Vamos avançar. Cada dispositivo conectado ao computador consome uma determinada voltagem e capacidade de fornecimento de energia elétrica. Varia entre os diversos tipos de fonte. Portanto, antes de adquirir uma fonte, devemos fazer um levantamento do consumo total do computador e adquirir uma fonte com a capacidade superior para que não tenha problema com o consumo de energia elétrica. Resumindo, pessoal, digamos que você tem vários componentes, como eu falei. Tem aqueles componentes que são essenciais, mas você costuma colocar alguns itens adicionais, como por exemplo, eu vou colocar um controle de fã adicional, uma placa de rede sem fio, mais uma placa de rede USB 3.0, mais uma placa de vídeo, tá? Mais uma placa de som. Então assim, não espere que você vai querer manter a mesma placa, a mesma fonte, não vai dar. Tá? Então você vai pegar lá junto ao fabricante, ver o consumo que aquela placa vai ter, e aí você vai fazer a soma, tá? Qual é a capacidade da sua fonte? A capacidade da minha fonte é X. Beleza, a soma de consumo desses componentes aqui dá quanto? É superior. Beleza, então tem que trocar a fonte, tá? Tem que trocar a fonte, tá certo? Então, sempre a gente recomenda que você tenha uma fonte superior, tá? Superior à capacidade de consumo dos seus componentes, tá certo? Então, pessoal, essas informações da capacidade da fonte normalmente vem impressa na etiqueta fixada na fonte, tá? Ao exemplo aqui, tá certo? Normalmente ela vem dessa forma, muito tranquilo, tá? Vou tomar aqui um cafezinho. Tá, pessoal? Então, assim, essa fonte é o modelo, essa etiqueta é o modelo de fonte ATX, tá? Ela é de 650 watts, né? Então, ela é razoável, tá bom? Ela é razoável, tem fontes bem superiores. E aí, quando vocês forem pesquisar em relação a essas questões de fonte, vocês vão ver que tem algumas nomenclaturas interessantes, tá? Tem umas que são específicas para dispositivos gamers. Então, tem uma grande variedade de fontes. Então, isso depende muito da sua curiosidade. Isso aqui não é um padrão definido, tá? Isso aqui não é uma coisa congelada. Tá bom? Então, assim, com o leque, né, disponível de equipamentos, essa questão de evolução dos tipos de fontes fornecidas passou a ser customizada baseado numa clientela específica. Então, eu recomendo que cada um de vocês, ao montar o computador de vocês vão lá pesquisar, que vocês vão ver aí fontes bem mais potentes, com coisas diferentes, tá? Com até mesmo com chaveamentos diferentes. Então, tem muita coisa interessante que é importante que você observe, tá bom? Então, pessoal, já os tipos de fontes, né? Nós temos aí, basicamente, os dois mais utilizados são o tipo AT e o tipo ATX, tá bom? As fontes AT são os tipos mais antigos, muito utilizados na década de 90. E apesar de serem ainda encontradas, caíram em desuso com o surgimento das fontes ATX, que foi o exemplo que eu passei lá, que eu mudei da etiqueta que eu mostrei anteriormente, tá? Então, essas fontes AT, eram específicas para gabinetes e placa-mãe AT. Elas são específicas. Então, a gente já falou dessa questão dos gabinetes AT, que deveria, né, na época dos gabinetes AT, eles teriam que ter placa-mãe do modelo AT, e agora nós estamos vendo também que até a fonte deveria ser também do modelo AT, tá? Então, era uma coisa bem amarrada, bem engessada. Já com os modelos ATX, não. Isso já passou, fiquei mais tranquilo, tá certo? Então, as fontes ATX são fontes utilizadas atualmente, específicas para gabinetes e placa-mãe ATX,
Possui conectores de 20 ou 24 pinos necessários conforme o modelo da placa-mãe. Então, você já percebe que ele já tem ali um leque maior de opções. Tá? Um leque maior de opções. Então, a fonte ATX possui várias vantagens em relação ao modelo AT. Possibilita desligar o computador através do hardware. O conector consiste em uma única peça, ao contrário do padrão AT. Vou já mostrar a diferença no próximo slide, tá? Que era dividido em duas peças, como algumas regras para conexão. Os componentes internos são menores e isso possibilita uma redução também do seu peso, tá? Então vou mostrar agora para vocês como era que era diferente. Olha, do lado esquerdo eu tenho aqui o modelo AT, as pecinhas separadas, né? Os pinos eram separados, né? E aqui o ATX, ele já tem um modelo único, né? O modelo já juntado, compactadozinho, tá? Então bem tranquilo de a gente ter de trabalhar, tá? E aí você já percebe que a quantidade de fios para cada pino, tá, pessoal? Para cada pino desse aí é um fio de energia, tá? Para cada pino, né? Você percebe aí, ó, para cada pino, tá? Ele tem, ó, um fio de energia. Então bem interessante, né? Isso aí, tá? Quando vocês forem observar, pegar na prática mesmo, quando vocês abrirem um computador, você vai ver que o componente que tem a maior quantidade de fio, né, é a fonte, tá? É a fonte, tá certo? Então bem tranquilo. E também o que consome maior espaço, né? O que consome maior espaço ali é a fonte. Mas aí vocês vão ter as técnicas de organização, isso varia muito de técnico para técnico. Alguns técnicos usam enforca-gato, né? Tem uns organizadores padrões também para organizar esses fios. Então isso varia muito da estratégia do técnico para ele organizar da melhor forma possível. É importante organizar, tá? Sempre é importante organizar, certo? Também para facilitar a identificação dos componentes, na manutenção corretiva, ou até mesmo uma preventiva, que seja uma limpeza mesmo dos coolers, fica melhor de trabalhar. Tá aí, pessoal, uma fonte, tá? Para que vocês possam observar. Perceba que uma fonte, pessoal, ela tem também um coolerzinho aqui, uma ventoinha, tá? Uma ventoinha, um ventiladorzinho, porque ela esquenta, tá? Ela esquenta, então é importante. Até com manutenção preventiva, sempre ter um cuidado de observar se esse ventilador está rodando. Ao ligar o computador, ela é acionada automaticamente, porque ela já começa a trabalhar na refrigeração desse componente, porque ele esquenta muito. Então aqui, pessoal, ao olhar para esses pinos, você percebe que ele tem várias entradas, tá? Você percebe que ele tem várias entradas. Cada entrada dessa, ela é específica de um componente, tá? Ela é específica de um componente, tá? Então assim, não precisa você ficar preocupado. As conexões, elas são perfeitas, tá? Não tem um erro de você assim, será que esse se conecta aqui? Será que eu vou conectar no lugar errado? Não. As conexões, elas são perfeitas, elas são exatas, tá? Você não vai precisar quebrar um pedacinho de alguma coisa para encaixar, não. As conexões, elas são perfeitas, tá? O conector, o que alimenta a placa-mãe, vai ser uma conexão perfeita. O conector que vai energizar ali um HD é uma conexão perfeita. Um conector que vai energizar um drive qualquer, um drive de leitor de CD e DVD, é uma conexão perfeita. Então não precisa você ter essa preocupação, tá? Então, ao olhar os pinos, ao olhar a quantidade de pinos ali, você vai identificar ali, dentro dos componentes que estão à sua disposição da montagem do computador, você vai ver ali, essa conexão é daqui porque a entrada coincide, tá certo? Então, isso é muito tranquilo, tá certo? Fácil, fácil, fácil. Vamos também agora olhar, pessoal, observar para a fonte em relação à placa de vídeo, tá? Em relação à placa de vídeo, que é muito comum as pessoas adquirirem uma placa adicional, tá? Muito comum a pessoa adquirir uma placa adicional. Professor, não entendi. Vamos lá. Algumas placas mães, ela já vem ali, né, integrado, né, no seu circuito, uma placa de vídeo on-board, tá? On-board. E aí o seu cliente, né, ele pegou e disse, não, vou adquirir uma placa X aqui de um fabricante X, uma placa bem mais moderna, né, com uma capacidade boa de entregar uma qualidade superior, muito superior à que aí está. Então eu resolvi comprar essa placa de vídeo off-board, tá? Então, em tese, pessoal, você está adicionando um componente a mais na sua placa-mãe, tá? Você estará adicionando um componente a mais. E a inserção desse componente a mais, desse componente adicional, vai trazer um consumo adicional de energia, tá? Então é importante observar para isso aqui. É aqueles cálculos que eu falei para você. Você vai pegar no site no seu fabricante, geralmente do manual vem, ele vai lá especificar
o consumo mínimo, né? O consumo de energia que aquele equipamento vai ter. Então você vai fazer aquela somazinha, você vai identificar que talvez a fonte é insuficiente para suportar esse componente novo que vai ser adicionado, tá? Então é importante ter esses entendimentos, tá bom? Então, atualmente, pessoal, estão surgindo placas de vídeo cada vez mais avançadas, o que demanda consumo de energia na mesma proporção. O slot PCI Express podem fornecer até 75 watts, né, de energia para a placa de vídeo, tá? Ou seja, pessoal, na placa-mãe, tá, ele tem esse slot de PCI Express. É um slot específico para você adicionar sua placa-mãe off-board, tá? Nós vamos mostrar para vocês nos próximos slides, tá bom? Então, para resolver esse problema, as fontes com maior potência estão sendo desenvolvidas com um cabo específico, para o fornecimento de energia para essas placas. Consiste em um conector auxiliar de 6 pinos que deve ser conectado à placa de vídeo para o funcionamento correto, tá? Então você percebe que em alguns casos, talvez aquela sua fonte que você está utilizando não venha aí com esse cabo adicional, tá? Mas acredito que a grande maioria já está aí disponível já, tá certo? Mas às vezes a gente se surpreende com alguns computadores que a gente pega, né? Que são tão antigos, né? Também pelo peso. Quando você pega, você já sente que os computadores mais modernos não são tão pesados quanto os da época, né? Mas sempre a gente encontra algumas relíquias por aí. Mas vocês já estão sabendo. Cuidados, né, pessoal, que a gente tem que ter com a fonte de alimentação. A fonte é um dos itens com maior probabilidade de falha, como eu já falei isso no início, tá, pessoal? E aí tem uma série de razões, né? Uma série de razões. Então, um dos equipamentos que mais se danifica é a fonte, tá? Que mais se danifica é a fonte. Então, assim, se você vai ter uma loja de assistência técnica, por exemplo, pronto, você pode ter fonte lá guardada no seu estoque e certamente você vai ter cliente para comprar, tá? Porque é um dos equipamentos que mais dá problema, tá? Que mais dá problema, é muito comum, tá? Então, alguns cuidados devem ser tomados quando instalamos e utilizamos uma fonte de alimentação no computador, tá? Primeiro, verificar o seletor da voltagem, se é 110 ou 120 volts. Eu já expliquei por isso. Por quê? No Brasil, nós temos aí regiões que só trabalham com 110 e regiões que trabalham com 220. E aí você tem que selecionar qual a voltagem de trabalho, tá certo? Digamos, eu estou aqui, o meu estabilizador aqui, a saída do meu estabilizador aqui, ele vai ser 220. E se o seletor tiver 110, quando você conectar vai pegar fogo, vai dar uma explosãozinha, tá? Vai dar tá? Então assim, ou seja, já perdeu a fonte, tá certo? Então, muita atenção para isso, tá? Ou seja, se você vai trabalhar, se a rede que vai sair para alimentar o seu computador for 220, você tem que lembrar que o seu seletor tem que estar marcado 220. Se a energia que vai alimentar o seu computador é 110, o seu seletor tem que ser 110, tá? Então é importante que você olhe para isso. Então, professor, onde é esse seletor, tá? Atrás da fonte, ele vai ter uma chavinha geralmente vermelha, tá? Geralmente vermelha, onde você vai poder observar que você pode marcar qual a voltagem, tá bom? Não são todas as fontes, tá? Mas algumas delas podem vir essa opção de você selecionar a voltagem, tá certo? Caso contrário, você já vai comprar a fonte com a voltagem específica, tá? Ela não vai te proporcionar você escolher a voltagem, tá? Em alguns casos, você já vai comprar uma fonte 110 ou 220, ou até mesmo com essa que você pode verificar o seletor, tá? Mas a grande maioria já está com o seletor, onde você pode escolher qual a voltagem, tá certo? O ideal é que a caixa protetora da fonte seja blindada para evitar interferências eletromagnéticas, tá bom? Sempre verificar a corrente elétrica local antes de ligar o computador e verificar se a fonte está de acordo com a voltagem, aquilo que eu já acabei de explicar para vocês. Verificar o consumo total dos equipamentos conectados a ela para instalar uma fonte com capacidade acima do necessário. Também já expliquei também para vocês. Verificar se a ventoinha está funcionando normalmente. É a primeira coisa que você vai observar, tá? Mesmo que sua fonte esteja funcionando, mesmo que tudo esteja ligando, mas esse sobreaquecimento, né, esse aquecimento que está fora do programado pela queima da ventoinha, certamente, futuramente, vai danificar alguma coisa, tá? Então, é importante verificar por que essa ventoinha parou. É acúmulo de pó
que em alguns casos acontece, se isso acontecer, tá parado por acúmulo de pó, é importante que você faça uma limpeza, tá? Se tiver realmente queimada, é importante a gente verificar o que foi que causou a queima dessa ventoinha, e em alguns casos até mesmo trocar a fonte, tá? Porque senão vai dar esse superaquecimento, tá certo? E isso pode danificar, tá bom? Antes de mexer em um computador, primeiro desligue o cabo de energia da fonte, tá? Instalar um tipo de fonte compatível com o modelo da placa-mãe. Então agora nós vamos falar de placa-mãe. É a placa principal do computador, pois é responsável pela comunicação entre todos os demais componentes do computador. Por exemplo, é através de seus barramentos que o processador envia e recebe informações para a placa-mãe, ou para a memória RAM, tá? Memória RAM. Assim como entre todos os outros componentes, como placa de vídeo, disco rígido, placa de som, tá? Entre outros componentes internos, tá? Devido ao seu nível de complexidade, é um dos componentes que mais apresenta problema no computador. Por isso, é interessante instalar um modelo de marca conceituada, com a probabilidade de apresentar problema será menor. E normalmente terá um tempo maior de vida útil, tá certo? Um tempo maior de vida útil. Há uma grande quantidade de fabricantes deste componente, né, que no caso é a placa-mãe, e cada fabricante possui uma grande variedade de modelos. Cada modelo é projetado para suportar um determinado tipo de processador e memória RAM. Ao adquirir a placa-mãe, é aconselhável escolher um modelo de fabricante conceituado e um modelo que dá suporte às atualizações futuras de hardware. Placas de baixa qualidade poderão influenciar no desempenho do computador, além de, normalmente, ter a vida útil bastante reduzida. Tá? Então é sempre importante pesquisar bastante, tá bom? Quanto à placa-mãe, os tipos de placa-mãe, tá? Então, os tipos de placa-mãe, existem vários modelos, porém, os modelos mais encontrados são o AT e o ATX. O modelo AT quase não é mais utilizado por se tratar de um padrão bastante antigo, e o modelo ATX é o padrão utilizado atualmente. A aquisição de um modelo de placa-mãe dependerá do modelo de gabinete disponível, tá? Pois gabinetes AT são compatíveis com placa-mãe do padrão AT, e gabinete ATX são específicas para a placa-mãe do modelo ATX. Então você tem que ter isso em mente. Então, qual é o modelo do seu gabinete? Aqueles maiorzinhos, modelo ATX. Então eu vou pesquisar por placas-mães ATX. Pesquisou a placa-mãe, eu gostei dessa, ótimo. Qual é o modelo de processador? Aí você vai adquirir o modelo de processador. Qual é o modelo de memória RAM? Aí você vai pesquisar. Então, quando você compra uma placa-mãe, geralmente vem um manual explicando tudo isso aí para vocês, tá bom? Então temos aqui dois modelos, só visualmente você já percebe uma evolução, tá? E detalhe, são placas simples, tá bom? Tem placas aí que parece um Android, um robô, tá? Parece um robô. Então eu trouxe aqui duas placas simples, que são as que vocês possivelmente vão mais encontrar, tá? Então eu tenho aqui do meu lado esquerdo uma placa-mãe do modelo AT e do meu lado direito eu tenho do modelo ATX. Então você já percebe que houve uma grande evolução, tá? Uma grande evolução. Também pelos slots aqui do processador, né? Então você percebe aqui, ó, olha como era o slot aqui do processador da época, né? Ó. E agora do ATX, como é. Bem legal, né? E aqui nós temos também os slots de memória. Então tudo isso aqui eu vou explicar para vocês aqui mais adiante, tá bom? Então só para vocês verem essa diferença, tá? Então olha, vamos lá. Aqui, pessoal, eu tenho aqui minha placa-mãe, tá? Demonstrando aqui os slots, tá? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês. Então vamos lá. Vamos pegar aqui pelo esse socket aqui do processador, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, primeiro aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui é o socket do processador, tá bom? Perceba, pessoal, que esse socket aqui ele tem um item de segurança, uma trava, tá vendo? Ó? Essa aqui parece um guarda-chuvinho, ó. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem observar aqui no meu mouse, tá? Essa trava aqui, ó, que ela mantém, né, fixo o processador na placa-mãe, tá? Ó. Quando você destrava e levanta essa travinha aqui, ele solta nessa carcaçazinha aqui, onde você consegue acessar o processador, tá certo? Então, professor, existe alguma ordem para você colocar o processador, né? Alguma posição correta? Não se preocupe quanto a isso, tá, pessoal?
Os encaixes são perfeitos, os encaixes são perfeitos. Você vai ver que o processador, ele tem ali um granfo, né, um chanfro, né, um cortezinho, onde ele vai dizer exatamente como encaixar, tá? Porque no próprio slot da placa-mãe, esse encaixe ele vai ser perfeito, tá? Você não vai fazer força para conectar. Ele vai descer com muita tranquilidade e vai ter uma conexão perfeita. Então, ao olhar, né, a posição, visualmente você consegue identificar a posição correta ali de como colocar o seu processador no slot do socket ali do processador, tá? Muito tranquilo. Da mesma forma aqui, pessoal, olha, aqui tem aqui um pino aqui, ó, um conector aqui para você colocar, ó, energizar aqui, de 8 pinos. Então você vai pegar lá a fonte. Ah, deixa eu pegar aqui qual é o conector de 8 pinos para eu energizar isso aqui. Então você percebe que é muito tranquilo. Da mesma forma, aqui eu tenho aqui os slots de memória RAM. Tá? Os slots de memória RAM. Então, você percebe que esses slots de memória RAM, ele vem aqui em pares, ó. Eu tenho aqui, ó, um branco, um azul, tá? Por exemplo, eu tenho 2 pentes de 4 GB de RAM. Eu tenho 2 pentes de 4 GB de RAM. Então, você vai colocar no branco, tá? No branco, tá certo? Então, muito tranquilo. E detalhe, tá, pessoal? Você percebe que aqui tem umas chavezinhas aqui, ó. Não sei se vocês conseguem observar, umas chavezinhas. Antes de você adicionar a placa, vai ter umas fotos mais adiante, que tem a posição para você encaixar, tá? E tem a posição de vocês encaixarem aí a memória, tá? Tem essas posições aí, tá certo? E aí, sucessivamente, ó, eu tenho aqui embaixo esse pino aqui de 24 também para energizar a placa. Então, temos esse aqui, ó, eu vou lá pegar na minha fonte, tá? E pego lá a minha fontezinha, pego lá o conector de 24 pinos e coloco aí. Então, você percebe, você já começa a observar que não é algo difícil, tá? Que não é algo complexo de se trabalhar, tá? Que não é algo surreal, tá bom? Então aqui, ó, mais acima, vamos avançar aqui mais acima, tá? Aqui são as saídas padrões, né, as saídas de vídeo, USB, Ethernet, conector de áudio e de microfone, de som. Então, esse padrãozinho, todas as placas já vem, tá? Todas as placas aqui já vem com esse padrãozinho aqui, tá? Chique, chique, chique. E aí, pessoal, eu tenho aqui, ó, esses slots PCI Express, tá? Eu tenho esses aqui. Esses pequenininhos aqui, geralmente nós usamos para, digamos, eu quero estender aí para digamos, uma porta aí que vai me dar aí mais 4 portas USB de 3.0, então eu utilizo esses PCI Express aqui, tá? Caso eu queira utilizar, digamos, uma placa de rede, uma placa de vídeo, eu posso usar esses outros aqui, tá? Ó, esse aqui, ó, PCI Express, tá? Com 16 slots, mas isso depende do fabricante da placa de vídeo, tá? Então, sempre vocês vão observar, então vocês percebem que tem uns encaixes perfeitos. E olha uma coisa interessante, você percebe, pessoal, que, olha, vamos pegar aqui esse exemplo aqui, não sei se vocês estão observando aqui no meu mouse, mexendo, ó, nesse PCI aqui, ó, nessa placazinha de extensão, que esse slotzinho aqui, ó, ele tem aqui tipo uma barreirazinha, ó, tá vendo? Uma barreirazinha, ó. Todos eles vão ter uma barreirazinha, ó, tá vendo? Uma barreirazinha. Por que essas barreiras? São essas barreiras que vai te informar qual a posição correta, justamente para te não confundir. Ah, qual a posição correta? Ah, para tal, não sei e tal. Então, essas barreiras, elas te dão uma dimensão de qual é a conexão correta para você fazer, caso você tenha dúvida, tá? Então, isso ajuda muito, muito mesmo, tá bom? Então, bem tranquilo, bem fácil, não tem muita dificuldade, tá? Então, você vai ver que ao longo desse curso você vai estar bem familiarizado com isso aí, tá bom? Então vamos falar um pouco dos barramentos. Os barramentos são extremamente importantes, tá? Então são vias de comunicação entre os diversos componentes da placa-mãe. Houve uma grande evolução dos barramentos desde o surgimento com o slot ISA e as portas serial, até os slots PCI Express e as portas USB 3.0, tá? Ah, professor, o que é essa porta USB 3.0? Bom, da forma mais clássica de te explicar, primeiro a taxa de transferência é muito maior, né? E também como visualmente você consegue identificar. Geralmente é quando você tem aquelas entradas USB, né? Que a base é azul, tá? Eles padronizaram como sendo azul. Então você já percebe ali que aquela porta ali, ela tem uma capacidade de transmissão um pouco maior, maior do que a 2.0, tá bom? Geralmente o padrão, né, que costuma ser bem visto, é o 2.0, mas há uma grande migração para 3.0. Um grande problema do surgimento de novos barramentos é que quase sempre
os dispositivos são incompatíveis com versões anteriores, o que obriga o usuário a descartar um componente, não por algum defeito, mas sim por simplesmente não ser incompatível, tá? Ser incompatível. Um exemplo disso são as placas de vídeo para barramentos AGP e as novas são Express 16. Observação: apesar de possuírem o mesmo nome, não podemos confundir barramento com slot, tá? Barramento com slot são questões diferentes, tá? Os barramentos são vias de comunicação entre dispositivos, tá? Através de impulsos elétricos, e slots são conectores ou encaixes para a placa de expansão, tá? Vamos lá. Para ficar melhor você entender isso, vamos apagar um pouco sobre tudo que vocês já viram ali olhando para a placa-mãe. Esqueçam a placa-mãe, aquilo que eu mostrei para vocês. Lembrem assim: como é que eu faço para o meu processador conversar com a minha memória RAM? Essa comunicação é feita pelos barramentos. Vamos lá. Como é que eu faço para minha memória RAM carregar informações de uma placa de vídeo? Barramento. Agora, para eu conectar uma placa de vídeo na minha placa-mãe, aí sim é o slot. Para me conectar uma placa de rede sem fio na minha placa-mãe, é slot. Ou seja, quando você adiciona um componente na placa-mãe, você adiciona pelo slot. Para a conexão desses componentes entre si, barramento. Show? Não tem erro. Aqui a explicação é tranquila, é direta. Aqui a gente não faz rodeio, tá bom? Os barramentos, eles são divididos em dois tipos: barramento local e barramento de expansão. E a gente vai ver um pouco cada um deles. Também são chamados de FSB, consiste em um barramento de alta velocidade que trabalha na mesma frequência do processador, responsável pela comunicação entre processador, chip da ponte norte, memória RAM e barramento AGP ou PCI Express. Barramento de expansão são barramentos responsáveis por possibilitar a conexão de placas de expansão no computador, tais como placa de vídeo, placa de som, placa de rede e etc. Existe uma grande variedade de barramentos. Os principais são o ISA, o EISA, o VLB, o AMR, o PCI, o AGP, PCI Express, USB e FireWire. E aqui vamos começar agora a destrinchar um pouco sobre essas questões da placa-mãe, tá? Vamos entender um pouco sobre isso aí, para que aí vocês comecem a se tranquilizar em relação a isso, tá bom? Então, novamente eu falo, é muito detalhe, né? Não é que é uma disciplina difícil, é uma disciplina que tem muitos detalhes, né? São muitos componentes, então é importante conhecer cada um deles, tá bom? Então eu trouxe essa imagem aí para que a gente possa entender um pouco, localizar, né? Começar a localizar onde é que ficam esses componentes na placa-mãe. Então vamos começar pelo número 1, que é o socket para o processador, tá? Que fica aqui, ó. Lembrando que esse socket ele tem uma trava de segurança, então para você acessar o processador, você tem que primeiro liberar essa trava, tá certo? Acima do processador ele vem um cooler, tá? Eu vou explicar também o que seria esse cooler, para qual é a função desse cooler, a finalidade desse cooler, tá certo? Então, acima dele fica o cooler. Então, mas primeiro aqui, você vai observar aqui no número 1 aqui, fica o socket, tá? Socket o que seria esse socket, professor? Por que socket? O socket é o ambiente ali onde vai acoplar o processador, tá bom? O número 2. O número 2 é o cabo da fonte que fornece energia ao processador, tá? Então, o número 2, você percebe que tem aqui, ó, digamos, vamos chamar aqui de entrada para fonte, né? De 4 pinos, tá bom? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar lá na sua fontezinha lá, né? Que vocês se lembram, né? Que uma fonte ele tem várias saídas, né? Com uma variedade de pinos. Então, você vai pegar o pino, o conector de 4 pinos e vai adicionar aí. Vocês percebam, pessoal, que é muito fácil, tá? Não tem difícil. Você não precisa estudar o porquê do 4 pinos, porquê que abre dos 6 pinos. Não, vamos da forma simples. Vamos começar entendendo da forma simples. Depois que você passou a entender, aí você vai avançando nos estudos e fazendo os porquês e buscando as respostas, tá certo? Por enquanto, vamos logo direto, de forma direta, para que vocês possam se tranquilizar, familiarizar, e aí vamos aumentando o nosso grau de complexidade, tá?
Então, número 3 é o slot para a conexão dos módulos de memória RAM. Aqui, olha, embaixo, muito fácil. Aqui eu tenho aqui 3 slots de memória RAM, tá? 3 slots de memória RAM. Aqui dá para ver melhor, tá? Ó. Perceba que tem umas travinhas brancas, né? Ó, umas travinhas brancas aqui, ó, nas extremidades de cada slot, tá? Essas travinhas, pessoal, à medida que você pressiona a placa-mãe, à medida que ela vai descendo, essas travas, elas se acoplam automaticamente. Ela trava o pente de memória RAM nesse slot automaticamente. Tá? Para destravar, você não precisa puxar, você só libera as travas, aí você só solta a memória RAM. Para colocar novamente, à medida que você vai descendo a placa-mãe, essas travas elas vão se fechando e o acoplamento é automático, tá? O acoplamento é automático. Então, bem tranquilo também, não tem dificuldade para fazer isso, tá? Então, muito fácil mesmo, tá certo? 4 é um conector para dispositivos com interface IDE, com cabo flat de 40 ou 80 vias, como disco rígido. Quando você vai falar, pessoal, em disco rígido, nós estamos falando de HD, tá? HD, tá certo? Lembrando, sempre que eu ouvir falar em disco rígido, nós estamos falando de HD, tá certo? Drive de CD, acho que vocês já sabem, tá bom? Então, eu tenho aqui um conectorzinho bonitinho, tá? Então, eles têm uma conexão também exata, tá certo? Tem uma conexãozinha exata, tem um cabo exato, então vai conectar aí que vai funcionar. Temos a bateria, tá? Essa bateria redondinha aqui, tá bom? Vamos falar um pouco depois, mais na frente, o que seria essa bateria, as razões dessa bateria. Toda a placa-mãe vem uma bateria. Professor, como é essa bateria? Vocês lembram daqueles relógio normal, né? Aqueles relógiozinho redondo, meio grande, né? E a bateria, basicamente, é aquelas baterias meio grande assim e achatada, tá? É muito parecida, tá certo? Não é aquela bateria pequena de boneca, não. Não é. É uma bateria parecida com o tamanho de uma moeda de 25 centavos. É um pouco, uma espessura um pouco maior, tá? Então é basicamente desse modelo, tá bom? Pode variar os modelos, tá? Mas é sempre assim. Ela é um pouco achatada, tá? E ela é um pouquinho grande, tá? Um pouquinho grande, tá bom? Então, mas varia os modelos, tá certo? Mas ao observar, quando você perceber lá que a entrada, você vai observar qual tipo de bateria, tá bom? O 6, conector para dispositivos com interface SATA, também do modelo, né? HD, drive de CD, DVD e etc, tá bom? Que é o número 6. Tá vendo aqui, ó? Esse bicho aqui tá meio apagado, tá? Tá meio apagadinho, mas deixa eu mostrar aqui pra vocês na outra aqui, ó. Tá aqui, ó. Esses aqui, ó. Tá vendo? Esses azulzinhos aqui, ó. Tem aqui, ó, 2 azuis, tá certo? Ó, tem 2 azuis, tem 2 brancos e tem 2 pretos. Conseguem ver aí, pessoal? Dá um joinha aí pra me saber se vocês estão vendo. Ó, o de azul lá não deu joinha, tá? Ó, vamos lá. Tá certo? Então aqui, ó, vocês conseguem observar que esse aqui são o modelo de entrada para os conectores SATA, tá bom? Então, tá aí, fácil. Tava meio apagadinho, eu resolvi trazer aqui para vocês. Vamos pro 7. O 7 é o chip da Ponte Norte, tá? Da Ponte Norte, cadê ele? Deixa eu caçar aqui o número 7, meu Deus. Ixi, cadê o 7? Não tô encontrando o 7. Tá aqui, o 7. Bicho, mas ele tá apagado também. Tá muito apagado. Não dá nem para ver a diferença, tá? Depois eu vou mostrar para vocês em outra placa-mãe para que vocês possam entender melhor, tá? Vamos ver aqui o próximo. O 8, o chip da Ponte Sul, responsável por controlar o dispositivo de entrada e de saída. Tá? Já falei muito sobre isso, né? Acho que vocês já estão cansados de tanto eu falar de dispositivo de entrada e de saída, tá certo? Então vamos lá. Então o 8 é esse aqui, tá, pessoal? Esse chipzinho aqui, ó, tá? Ele é responsável por isso aí, tá certo? Bem fácil. Temos também aqui os conectores dos cabos frontais dos gabinetes, tá? Ó, os cabos frontais, tá bom? Que é o power, o reset, o LED que está ligado ou desligado e o LED de atividade do HD. Então é esse aqui, ó, tá? O 9, tá? Fica aqui bem fácil também, tá? Bem tranquilo. O 10 são os slots do PCI para conexão de placa de expansão, como placa de som, placa de rede, placa USB e etc. Então o 10 aqui, ó, são esses slots aqui, tá? Ó. Então novamente eu falo que dá para ver melhor também, ó. Tá vendo, ó, aqui nesse slot, pessoal? Ele tá vendo que tem essa barrazinha aqui, digamos, essa barreirazinha. Isso aqui mostra qual a posição correta que você vai conectar, tá? Caso você tenha dúvida. Mas é muito improvável que você tenha dúvida de como conectar. É muito improvável mesmo, tá? Então não precisa nem ter medo, tá? Então assim, mas mesmo assim eles vêm com esses padrões. Embora há outras questões que leva a ter essa barrinha, mas também serve para facilitar a posição correta para conectar, tá certo? O 11, tá? É o slot AG ou PCI Express para conexão de placa de vídeo, ó, tá vendo aqui, ó? Geralmente ele vem na cor azul, tá? Geralmente isso aqui vem na cor azul, então bem fácil mesmo.
E o 12 é o conector da fonte de energia, tá? O 12 é o conector da fonte de energia. Esse aqui, ó, tá vendo aqui? Que aí você vai pegar lá, né, lá na sua fonte, né? Na sua fonte você vai pegar qual quantidade de pinos responsável aqui. Ó, geralmente é 20 ou 24, então bem tranquilo isso aqui. O 13 são conectores da parte traseira da placa-mãe para dispositivo de entrada e saída. Tá aqui, ó. Isso aqui é padrão de todas as placas, tá? Ó. Padrão mesmo. Padrão, não tem nem o que se discutir. O que é que vem sair, professor? Vem uma saída de vídeo, vem portas USB, vem porta Ethernet, vem porta para conectores de som, de microfone. E é isso. Então, vem algumas portas USB, eu já falei, e é isso. E caso você queira um adicional, né, você vai utilizar essas portas, esses slots de expansão, tá? Tanto para conectar placa de vídeo, placa de rede, placa de USB. Então, você vai utilizar esses slots de expansão, tá certo? Se você quiser uma placa off-board de vídeo, aí você vai usar essa PCI Express, tá certo? Fácil, muito tranquilo mesmo. Aqui, a traseira que eu falei para vocês, né, que é o padrão, né, que é o padrão, olha. A 1 aqui, por exemplo, é o conector para o mouse, o 2 é o conector para o teclado, temos aqui uma porta serial para dispositivo de interface serial, nós temos aqui o conector VGA para monitor, temos o 5 que é a porta USB, temos uma porta RJ45 e temos os conectores de áudio, saída de áudio, entrada de áudio. Então, muito fácil. Isso aqui é padrão, tá, pessoal? Isso aqui basicamente quase que 100% das placas mães eles já trazem por padrão essas saídas aqui, tá? Então não precisa nem você querer colocar algo a mais, a não ser que você queira uma, tipo, eu quero um computador que tenha 3 monitores. Beleza, aí você vai ter que precisar realmente de uma placa de vídeo, tá? Porque essa aí é insuficiente. Então assim, isso acontece, tá? Principalmente a galera que é gamers, que gosta de ter mais de uma placa, gosta mais de ter um monitor. Os traders gostam de ter mais de um monitor. A galera que trabalha com documentos complexos gosta de ter mais de um monitor. Então, se você encontrar esse cenário, aí sim você vai ser necessário adicionar uma placa de rede adicional, né? Então, você utiliza o PCI Express, tá certo? Então vamos para aqui algumas questões, tá, pessoal? Na verdade, como já estamos aí com quase 40 minutos, eu vou deixar aqui essas questões para serem discutidas nas atividades, tá? Então eu tenho aqui algumas questões, eu vou deixar que vocês respondam por lá, tá certo? E aí, pessoal, novamente aqui, deixa eu passar aqui rapidinho, pronto. Eu vou deixar aqui essas referências, tá, pessoal, para vocês, tá certo? Vou deixar essas referências. Então, aguardo vocês aí na nossa próxima aula, já iniciando o módulo 2, tá? Iniciando o módulo 2, e nós iremos iniciar aí com muita coisa boa, tá? Para que vocês possam aí estar dando continuidade nos seus conhecimentos. Aguardo vocês até a próxima aula e até mais.